Imagine que você recebe uma notícia de que você não vai mais precisar reencarnar, lembrando desde a sua primeira até a sua última encarnação. Seria incrível, né? Pois foi isso que aconteceu com esse espírito que eu vou te contar toda a sua história nesse vídeo. Graças a esse surpreendente relato que foi obtido através de uma canalização espiritual e uma profunda pesquisa em diversas tradições espirituais, é que hoje, nesse vídeo, tudo será revelado. Você saberá o real motivo por que precisamos reencarnar, como funciona a primeira encarnação e o que fazíamos antes dela, o que vamos fazer depois que todo esse ciclo terminar e toda essa fascinante jornada, desde a primeira até a última encarnação. %80%. Essa é a chance média de você estar na sua primeira encarnação. Mas isso se formos falar da sua primeira encarnação na Terra. Em uma visão macrocósmica, essa com certeza não é a sua primeira encarnação, e provavelmente nem será a última. Mas você já parou para pensar em qual nível dessa escala você está? Será que você está mais perto da sua primeira ou da última encarnação? E mais importante do que isso, o que realmente falta você fazer para todo esse ciclo de reencarnações terminar? Pois embora algumas doutrinas enxergam o processo de reencarnar como se fosse mil maravilhas, semelhante a uma carreira espiritual, onde cada vida sucede a outra em um progresso rumo à perfeição, religiões com mais autoridade temporal enxergam todo esse processo, na verdade, como um grande problema a ser resolvido. Um ciclo contínuo de nascimentos e mortes, chamado de roda de Sansara, onde o objetivo não é simplesmente progredir linearmente de uma vida para outra, mas libertar-se desse ciclo. E como fazer isso é algo bem diferente do que você deve imaginar. E para você não ter que fazer hora extra em futuras encarnações por aqui, até o final desse vídeo você terá todo o entendimento que precisa e aquelas curiosidades mais intrigantes sobre tudo que envolve o tema reencarnação, principalmente ao conhecer a fascinante história de um espírito que contou toda a sua jornada de encarnações e como realmente funciona todo esse processo, desde quando ele fez a sua primeira encarnação, a sua chegada no planeta Terra, a sua misteriosa vida na época de Jesus e até mesmo a inacreditável coisa que ele teve que fazer para não precisar mais reencarnar. E eu falo isso com tanta naturalidade porque, convenhamos, em pleno século XXI, com tantas pessoas despertando as suas consciências, tornou-se praticamente impossível não reconhecer a reencarnação como um processo intrínseco à nossa existência. E se você acha que eu falo isso porque eu faço parte de uma bolha espiritual, olha, então essa bolha é bem grande. No budismo, hinduísmo, espiritismo, na teosofia, jainismo, umbanda e até mesmo era para ser aceito no cristianismo. Se não fosse a perniciosa retirada desse assunto no Concílio de Constantinopla no ano de 553. Isso se deve ao fato que a reencarnação é um dos processos espirituais mais escancarados a qualquer um que procura entender melhor o mundo espiritual. E não se trata de fazer parte de uma bolha ou simplesmente acreditar por acreditar, mas qualquer um que se aventura a investigar as camadas mais profundas da sua consciência ou estudar melhor sobre o assunto chega na mesma conclusão. E isso eu nem tô falando de quem faz sensacionalismo, postando um vídeo de uma criança tocando piano dizendo que é a reencarnação de Beethoven, e sim de casos inexplicavelmente incontestáveis, como é o caso de Luke, um garoto de 5 anos que alegava ser Pamela Robinson, uma mulher de 30 anos que morreu em um acidente com fogo, com o garoto dando detalhes minuciosos, como a cor do cabelo, pele e até mesmo os acessórios que ele usava quando era a mulher. E quando a sua mãe foi investigar o caso, descobriu depois de muita pesquisa uma notícia que falava sobre um incêndio em um hotel décadas atrás. E entre as pessoas que faleceram estava justamente a mulher que o garoto falava, Pamela Robinson. E tudo que o garoto tinha falado batia exatamente com a mulher da notícia. E olha que essa é apenas uma das milhares de histórias de crianças que recordaram das suas vidas passadas, sendo que muitas delas foram confirmadas até mesmo por investigadores que foram até o local. E uma coisa curiosa disso tudo é que sempre quando tem esses casos, na maioria das vezes sempre é uma criança, já notou isso? Isso ocorre porque é na infância onde a conexão temporal com o plano astral está mais aflorado, além da pureza inata das crianças e a ausência de barreiras mentais. Mas isso não quer dizer que adultos também não lembrem. Inclusive, você mesmo pode ter essas lembranças. E antes que eu te fale as únicas 3 maneiras para isso, você já notou que sempre que alguém sente a vontade de lembrar de suas vidas passadas, surge um falso guru para dizer:
É melhor você não fazer isso. Você já fez muitas coisas ruins em vidas passadas. É melhor você continuar no esquecimento. Bom, eu realmente acredito na boa fé de quem fala isso, mas por trás desse argumento simplista, existe todo um desconhecimento sobre a psicologia humana, e reprimir um desejo genuíno de alguém é algo extremamente prejudicial. É claro que a lei do esquecimento na maioria dos casos é uma dádiva, mas o desejo de conhecer o seu passado é um caminho totalmente coerente, válido e honesto, e em alguns casos até necessário para o seu progresso espiritual. E mais determinante que alguém generalizar esse assunto impondo algo para você é você prestar atenção na sua intuição e sentir se essa necessidade é algo realmente importante para você. Se sim, lembrar vai ser a melhor opção. Which one is the right one? Each of these lives is the right one. Every path is the right path. E as únicas 3 maneiras para lembrar são: primeira, alguém te contando. Mas convenhamos que acreditar nisso é pior que confiar em político em época de eleição. Não vai resolver nada e sempre procure desconfiar nesses casos. A segunda é como consequência de um trabalho espiritual, principalmente no desenvolvimento do Ajna Chakra, podendo surgir flashes ou até mesmo uma memória completa de suas vidas passadas. E a terceira maneira é através da regressão de vidas passadas. Essa técnica usa a hipnose para acessar memórias que estão adormecidas no inconsciente. E diversas pessoas que fazem a regressão relatam diversos benefícios, como uma libertação de traumas e travas do passado, uma nova compreensão sobre o propósito de vida, além de desatar amarras emocionais e espirituais antigas que ainda influenciam. Eu mesmo tive uma experiência muito reveladora quando vi um áudio de autorregressão, e graças a uma viagem que pude realizar até o local da memória, consegui comprovar que aquilo tudo realmente aconteceu. E é por gratidão a essa técnica, e principalmente pelo áudio da regressão, que foi o único que realmente funcionou comigo, que vou deixar aqui na descrição o link de onde eu adquiri esse áudio. Mais informações no final do vídeo. Só gostaria de alertar que a chance de você fazer a regressão e a memória da sua última vida cair em outro planeta é mais de 80%. E calma, parece loucura, mas o motivo é bem simples. Devido ao constante aumento da população ao longo dos séculos, sempre houve a necessidade de almas provenientes de outros projetos planetários encarnassem aqui para suprir esse excedente. Só que no último século houve um boom populacional jamais antes visto. Se a espécie humana levou mais de 100 mil anos para ter o seu primeiro bilhão de habitantes, precisou de apenas 100 anos para esse número chegar a 6 bilhões. E é exatamente toda essa quantidade de novas almas que precisou vir de outros projetos planetários para suprir essa exorbitante quantidade de novos nascimentos. Mas saber que essas almas vieram de outros planetas não muda muita coisa, porque na real nenhum de nós tem a sua real origem em nenhum planeta. E é por isso que da próxima vez que alguém te perguntar onde procurar por um extraterrestre, é só você entregar a essa pessoa um espelho. Mas se nenhuma alma se originou em planetas, então qual é a sua verdadeira origem antes da primeira encarnação? Como eu explico no vídeo do Átomo a Deus, se formos voltar à primeira origem da nossa consciência, iremos encontrar a própria consciência de Deus, ou do todo. E essa consciência veio se manifestando em tudo que existe no universo. E essas consciências agora individualizadas buscam um caminho de ascensão, de volta para a consciência divina. E é nesse processo de ascensão que a reencarnação entra como uma das etapas dessa caminhada espiritual. Então a consciência que começa o processo de reencarnação na horda humana, por exemplo, existe 2 opções para o que ela era antes. Ou essa consciência é proveniente de um estado mais primitivo, como uma consciência do reino animal, por exemplo, e agora está vivendo as suas primeiras encarnações na horda humana, ou ela veio diretamente de consciências superiores, como por exemplo a consciência mental, que eu explico esse estágio no vídeo do Átomo a Deus, pois embora essa consciência estava em um plano muito mais elevado, poderia existir processos a serem resgatados, que só com a encarnação seria possível concluir. Mas também há casos onde uma consciência já em níveis superiores encarna por diversos outros motivos, como por exemplo um trabalho missionário a ser realizado ou um amparo a entes queridos. E ainda há consciências tão diferentes da horda humana que nunca passaram e nunca vão nem passar por esse processo que nós conhecemos como reencarnação. Mas esse não foi o caso da consciência que
que vou te contar o seu relato agora. A sua fascinante história desde a primeira até a última encarnação pode bater exatamente com o que você vivenciou e o que você vai vivenciar nas suas próximas encarnações. E toda a sua incrível jornada é exatamente aquilo que sempre tivemos curiosidade em saber. E esse foi o seu relato. Minha primeira encarnação foi há 15 mil anos atrás, em um planeta extremamente primitivo, situado a aproximadamente 40 mil anos-luz da Terra. Antes disso, eu já havia feito inúmeras encarnações no reino animal, mas essas memórias ainda permanecem esmaecidas sob o véu do esquecimento. Portanto, a primeira encarnação que contarei será a minha primeira encarnação já na consciência humana. Sempre que rememoro essa minha primeira existência humana, sou invadido por uma forte sensação de ancestralidade e uma profunda conexão com a natureza. Era como se meus instintos mais primitivos, típicos do reino animal, começassem a dar espaço agora a uma emergente capacidade intelectual e autoconsciência. Curiosamente, embora essa minha primeira encarnação representasse um novo patamar de consciência, percebi que meu lado emocional já estava bastante desenvolvido. Sentimentos como amor, raiva, ciúmes, apego e curiosidade parecem ter sido intensamente trazidos no meu último estágio animal. Assim, o principal desafio dessa minha primeira vida humana consistia em harmonizar esses sentimentos intensos com a cognição mais avançada. Cresci nas savanas e florestas, onde a natureza era tanto nossa mãe quanto nosso desafio diário. A comunicação entre nossa tribo, embora crua e desprovida da complexidade das palavras modernas, era uma forma de arte em si. Nossos gestos, sons e expressões eram o idioma da alma, um diálogo silencioso, mas intensamente expressivo. Não precisávamos de palavras elaboradas para transmitir nossos medos, alegrias ou advertências. Havia uma pureza nessa simplicidade. Sendo assim, a capacidade de abstração, que hoje é tão natural em nossas mentes, o ato de idealizar, imaginar e visualizar, não estava plenamente desenvolvida na minha primeira encarnação. Naquela época, nossa habilidade criativa era notavelmente limitada. No entanto, essa limitação e aquietação mental nos proporcionavam uma vivência mais intensa e imersiva no momento presente. E quando eu completei 35 anos, eu já era um dos mais velhos da tribo. E foi nessa idade que eu deixei o meu corpo definitivamente devido a uma infecção. Essa foi a minha primeira morte, marcando o fim da minha primeira experiência como uma consciência humana. Já no processo de entrevidas, não tinha capacidade de refletir e programar minhas futuras encarnações. Tudo isso era feito por consciências superiores, que faziam tudo aquilo pelo amor aos seus semelhantes. Então, em pouco tempo, eu já estava encarnado novamente, no mesmo planeta e em um cenário muito parecido com a minha primeira vida. E naquele planeta, eu fiz mais 80 encarnações, onde cada vida foi crucial para o desenvolvimento da minha consciência. Por volta de 5 encarnações depois da primeira, minha capacidade de raciocínio já estava bem mais aflorada, permitindo com que eu pensasse em estratégias elaboradas de caça, fabricação de ferramentas e até raciocínio simples de adição e subtração. Em minha 10ª encarnação, a crescente necessidade de visualizar e projetar cenários futuros aguçou extraordinariamente minha capacidade de pensamento abstrato. Esse desenvolvimento mental abriu caminho para o florescimento de uma expressão artística primordial. Comecei a me expressar de maneiras singulares e criativas, através de batuques rítmicos, cantos e pinturas rudimentares que adornavam as paredes das cavernas, transformando-as em telas para os meus pensamentos e sonhos mais profundos. E com a arte veio a espiritualidade. Depois de 50 encarnações, a repetição incessante de um ciclo de nascimentos e mortes que não parecia ter fim, abriu brecha para o primeiro grande salto consciencial, a busca por algo além da materialidade. E foi isso que me fez indo terminar aos poucos o ciclo de reencarnações naquele planeta. Com a minha consciência agora já em outro padrão vibratório, seria necessário um outro projeto planetário compatível com a minha jornada evolutiva. Foi aí que a minha história se cruza com a de vocês, que estão recebendo essa mensagem. Há 5 mil anos atrás, eu encarnei pela primeira vez num planeta Terra.
E essa transmigração de projetos planetários não é algo que acontece abruptamente. Todo esse processo é coordenado por consciências altamente evoluídas, que fazem uso de gigantescas naves dotadas de muita tecnologia. E nelas que ocorrem todos os preparativos para adaptação à nova realidade que vivenciaremos, até o desembarque nas cidades astrais da Terra. Viemos para este planeta não pela dimensão física, mas pela dimensão astral. Por isso que vocês não conseguem ver toda a estrutura por detrás das vindas das almas ao seu planeta todos os dias. Ao chegar, fui recepcionado em uma das variadas cidades astrais que existem no orbe terrestre, onde fiquei por volta de 2 anos, me acostumando com aquela atmosfera e preparando a minha descida, que seria o que vocês compreendem como o berço da civilização egípcia há 5.000 anos atrás. Nasci em uma família nobre, que tinha laços estreitos com o primeiro faraó do Egito, chamado de Narmer. E embora o meu projeto encarnatório fosse usar o poder espiritual daquela civilização para ascensionar, aconteceu o completo oposto. Me lembro que aos 14 anos eu já estava imerso em grandes disputas por poder e posses, e completamente viciado em relações carnais. Mesmo que eu sentisse o chamado espiritual em meio a toda aquela realidade, escolhi caminhos totalmente contrários ao meu projeto de vida. À medida que avançava para a idade adulta, essa sede de poder se tornou insaciável, e em pouco tempo eu já havia alcançado uma posição de influência significativa ao lado do faraó, uma posição que muitos viam como honrosa, mas que eu usava para fins egoístas e cruéis. Minha autoridade era exercida com mão de ferro, especialmente sobre os menos afortunados, chegando ao ponto até mesmo de atentar contra a vida do braço direito do faraó, somente para roubar o seu lugar. Mas a ironia do destino me alcançou no final daquela vida, onde fui traído e envenenado pelo meu próprio irmão. Minha morte foi um reflexo da vida que eu havia escolhido, solitária, cheia de traições e muito ilusória. Essa vida no Egito, que poderia ter sido uma jornada de ascensão espiritual, acabou sendo uma lição dolorosa sobre as consequências do materialismo e do desejo desenfreado. Um lembrete de que a verdadeira riqueza não se encontra em tesouros terrenos, mas na sabedoria e iluminação do espírito. Mas a lei do karma nunca falha. Após aquela vida marcada pelo poder e pela ambição, reencarnei 50 anos depois, ainda sob o céu do Egito, como um camponês muito humilde. Destituído de qualquer privilégio, fui atirado ao fundo da roda de Sansara, onde aprendi sobre a humildade e a verdadeira força do espírito humano. E simplicidade foi o que marcou aquela minha vida. Mas isso até conhecer Alset, uma outra parte da minha centelha divina, que iria me acompanhar por diversas existências, mas que naquele momento eu só conhecia como uma camponesa, em que eu sentia um amor indescritível. Porém, em uma invasão repentina ao nosso vilarejo, Alset foi levada, e eu, ferido, fiquei para trás. Naquele momento, fiz um juramento. Encontraria Alset, não importasse o tempo ou a distância. Minha busca por Alset me levou por toda a extensão do Egito, de pequenos vilarejos a grandes cidades. Essa busca já acontecia há mais de 10 anos, e não teve um dia sequer que não deixei de procurá-la. Mas foi então que, como um milagre divino, enquanto eu passava por um mercado movimentado na cidade de Tebas, nossos olhos se reencontraram novamente. O reencontro foi como um milagre, um momento de pura magia e emoção. E assim fugimos juntos até uma humilde casa nos confins do Egito, onde vivemos felizes até os últimos dias daquela nossa vida. Depois daquela encarnação, algo tinha transformado em mim. Um amor tomou conta da essência do meu ser. E talvez esse amor que me sintonizou em encarnar em uma das épocas mais especiais da história da Terra. Algumas encarnações depois, eu encarnava na mesma época que Jesus. Naquela encarnação, no tempo de Jesus, vivi uma experiência marcada por mistérios e profundas revelações.
Enquanto trabalhava como artesão em uma aldeia na Galileia, histórias sobre um homem de extraordinária sabedoria e milagres circulavam por entre as pessoas, incendiando o espírito da comunidade com uma mistura de esperança e curiosidade. Eu me via frequentemente caminhando pelos caminhos onde ele supostamente havia passado, visitando os lugares que ele teria pregado, sempre com a esperança que nossos caminhos se cruzassem. Mas, curiosamente, cada vez que me aproximava de um local onde ele estaria, circunstâncias inesperadas me desviavam. Em uma ocasião, estava a caminho de um sermão que Jesus daria, quando um amigo próximo sofreu um grave acidente, e eu fui obrigado a auxiliá-lo, perdendo mais uma vez a oportunidade de ver o mestre. Já em outra vez, uma tempestade inesperada me deteve. Parecia que por mais que eu tentasse, algo sempre me impedia de encontrá-lo pessoalmente. Até que um dia, quando estava a metros de encontrá-lo, fui confundido com um rebelde revolucionário pelos soldados romanos, e ao se manter firme na minha posição de fé, acabei ali mesmo sendo morto por um dos soldados. Quando eu deixei o meu corpo, ainda não poderia entender o mistério que o destino me reservou. Tinha passado vários anos incessantemente tentando encontrar o mestre e perdi a minha vida por uma demonstração da minha fé. Este episódio, no entanto, impulsionou-me a encarar minhas futuras encarnações com um renovado desejo de amar mais profundamente e dedicar-me aos serviços dos mais necessitados. Então foi assim, graças ao amor que eu vibrava, estaria programado pelo conselho kármico para minha próxima encarnação ser a última. No entanto, por fazer o mau uso da religiosidade, essa vida me marcou com uma encarnação que tudo deu errado. Acreditava fervorosamente que ao seguir esse caminho, estaria me conectando mais intimamente com Deus, servindo de ponte entre o divino e o terreno. Como padre, dediquei-me com fervor e disciplina às práticas religiosas. A igreja era o meu mundo, e eu acreditava que ao me fechar cegamente para tudo que era externo a essa instituição, estava seguindo a vontade divina. No entanto, essa vida de extrema devoção e restrição começou a revelar suas fissuras. A culpa que eu carregava, acreditando ser um pecador, tornou-se um fardo pesado demais. Com o passar dos anos, essa crença que carregava começou a me sufocar, afastando-me em vez de me aproximar da verdadeira espiritualidade que almejava. Morri naquela vida sozinho e amargurado. E só quando eu voltei para as cidades astrais no processo de entrevidas que eu fui perceber que seguir a palavra de Deus é muito mais do que seguir cegamente um livro ou ficar julgando e condenando pessoas por elas não terem as mesmas crenças que nós. Percebi que a única coisa que Deus quer de nós é o verdadeiro amor. E foi com essa confiança inabalável que eu fui para a minha próxima vida, que seria a minha última vida no planeta Terra, pois nela eu realmente descobri o que temos que fazer para nos libertarmos do processo de reencarnações. Encarnei no ano 650 d.C., no coração da Índia, em um corpo de uma mulher. Desde pequena, fui agraciada por uma liberdade espiritual extraordinária, um privilégio raro naquela época. Essa liberdade me permitiu conhecer uma variedade de mestres e gurus, cada um imbuído de um conhecimento espiritual profundo e único. Essa encarnação foi ainda mais surpreendente com um reencontro emocionante com Alcete, a minha amada dos tempos do Egito Antigo. Nessa vida, ela reencarnou como uma mulher 10 anos mais velha do que eu. Superando qualquer barreira de preconceito e as convenções sociais da época, vivemos uma história de amor profundo. Juntos escolhemos uma vida simples e reclusa, estabelecendo o nosso lar em uma cabana isolada, cercada pela tranquilidade da floresta. E foi naquele lugar onde eu realmente me iluminei. E isso aconteceu quando eu finalmente olhei para dentro e trabalhei todas as minhas sombras e ilusões. Então, todos os dias eu me sentava em meditação e naquele processo ia cada vez mais me conhecendo e desenterrando as neuroses que causavam meu eterno retorno. Após alcançar um elevado estado de evolução espiritual na Terra, minha jornada me levou a uma nova e extraordinária experiência. Livre do ciclo de renascimentos terrestres e dívidas kármicas, fui destinado com meu próprio livre-arbítrio a viver a minha última vida em um planeta muito mais evoluído. Um lugar onde as almas continuavam seu progresso espiritual em condições diferentes da Terra.
Este planeta, um mundo de harmonia e avançada tecnologia, era um lugar onde a encarnação se estendia por 700 anos. A tecnologia deste mundo avançado estava em perfeita simbiose com o meio ambiente. As cidades eram projetadas para coexistir harmoniosamente com a natureza. E os habitantes deste planeta tinham um profundo respeito por todas as formas de vida. Em nossa sociedade, a comida era abundante e sustentável, e devido à nossa ética elevada, excluíamos qualquer crueldade animal para nos alimentarmos. No final dessa encarnação, segui minha jornada para planos astrais mais elevados, onde abandonei até mesmo o meu corpo espiritual para residir em dimensões onde não existe tempo, espaço ou qualquer outra limitação. E vocês sabem qual é o destino de um ser que ascendeu e se libertou do ciclo de reencarnações? Ao atingir esse estado, não nos isolamos em busca de uma evolução individual. Aqui, na verdade, nos tornamos profundamente conscientes de nossa união com o todo. Compreendemos que somos parte integrante de uma consciência coletiva. Portanto, lembre-se sempre, existem bilhões de seres em diferentes planos de existência, prontos para ajudar, auxiliar e atender às suas preces. E hoje, um desses seres fui eu. Muita luz e paz a todos. E assim terminou seu relato. Se você também quer lembrar de suas encarnações passadas, eu deixei aqui embaixo na descrição ou no link no primeiro comentário o lugar onde eu adquiri o áudio de regressão de vidas passadas que falei no início do vídeo. E eu só tô divulgando pois esse áudio foi o único que realmente funcionou comigo, sendo que eu pude até mesmo comprovar, como eu falei antes pra vocês. Se quiserem um relato, deixa aqui nos comentários. Ao adquirir o áudio de regressão deles, você recebe automaticamente o áudio no seu e-mail e todas as instruções que precisa. Mas eu já te adianto que é super simples e seguro, porque esse áudio cria um círculo de segurança onde você resgata somente boas memórias. Eu super recomendo o investimento e é algo que pode mudar completamente a sua vida, assim como mudou a minha. Então, boas lembranças e eu te espero no próximo vídeo.